Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai continuar falando da trigonometria. Ontem, na terça-feira, já dei uma aula introdutória sobre ela, o que é a trigonometria, suas relações, o que é um seno, cosseno, tangente. E hoje a gente vai falar do ciclo trigonométrico, tá? Outro aspecto importantíssimo dentro dessa matéria que é a trigonometria. E hoje a gente vai fazer exercícios tanto da aula de hoje quanto da de ontem, que foi terça, tá? Mas sempre lembrando, se você não viu a aula de ontem, por favor veja ela primeiro antes de ver essa daqui, tá bom? Então tá bom, o que é o ciclo trigonométrico? A gente vai utilizar um círculo, para falar como é um ciclo, e dividir esse ciclo em dois eixos. A gente vai ter o eixo y e o eixo x, igual numa função. Esse círculo ele vai ter raio 1. Então aqui ó, a gente tem um raio 1, um raio 1 aqui, um raio 1 aqui e menos 1 em relação ao eixo x e menos 1 em relação ao eixo y. Lembrando que aqui no meio está o zero, né? Então por isso que tudo que está para cá é positivo, tudo que está para cá é positivo e aqui é negativo. Tá bom, Léo, mas ontem você falou de trigonometria no triângulo retângulo, agora está usando um círculo. Pois é, para ficar mais fácil eu vou desenhar um triângulo aqui para vocês. Então aqui eu tenho um triângulo, essa vai ser a hipotenusa do meu triângulo, que vai ser 1. Ah, por que 1, Léo? Porque é um círculo de raio 1, então a hipotenusa vai ser 1. Sendo essa a altura dela aqui, ó, a altura sempre fazendo 90 graus, vai fazer 90 graus com o eixo x, então eu acho o meu triângulo. Tá aqui, ó, o triângulo retângulo que eu falei ontem, tá aqui, ó, é esse triângulo aqui. Vamos supor que esse ângulo aqui mede 30 graus. Vou pegar o 30 graus como exemplo aqui, tá? Essa parte aqui em vermelho, em relação ao 30, vai ser o cateto oposto. Esse cateto oposto ele vai ter uma projeção. E aqui, perdão, aqui, esse em verde, vai ser o cateto adjacente. O cateto oposto ele vai ser projetado no eixo y, que aqui ó, ele está subindo, né? Então ele vai ter um valor aqui no eixo y. E o cateto adjacente vai ter o seu valor aqui no eixo x. Ele já está em cima aqui do eixo x, por isso não tem uma projeção. A projeção dele aqui é ele próprio, né? Se eu fizer seno de 30, vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Então, como a hipotenusa vale 1, aqui no caso vai ser esse cateto oposto, que vai estar projetado aqui. Então, esse eixo y vai ser o nosso seno. Tudo que tiver aqui vai ser representado pelo seno. Se eu fizer o cosseno de 30, vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa, que no caso é 1, então vai dar cateto adjacente. Então, o eixo x vai representar o nosso cosseno. Tudo que tiver nessa linha aqui vai ser cosseno. E a tangente? Então, a tangente ela não está dentro desses eixos aqui. A tangente é um eixo fora desses eixos aqui. A tangente ela vai estar aqui, ó, tangenciando o nosso círculo trigonométrico aqui nesse eixo x. Então, para a gente achar a tangente aqui do 30 graus, a gente vai ter que prolongar essa reta aqui, a hipotenusa do nosso triângulo, e vamos achar a tangente. A tangente vai ser essa parte em azul aí que vocês estão vendo, tá bom? Lembra que ontem eu passei a tabelinha para vocês do 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente? Que tinha a musiquinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz você põe no 3 e no 2. E a tangente é diferente, vejam só vocês. É a raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Esses são os valores que vocês têm que decorar, tá? Que não, o exercício não, necessariamente não é obrigado a fornecer para vocês. Então, onde que eles estão aqui? Então, tá bom, vamos falar do seno primeiro. O seno de 30 está aqui, ó. Já que ele é representado aqui no eixo y, ele está aqui, ó,
vale meio, o seno de 30. De 0 aqui, de 0 a meio aqui, vale meio. E o cosseno? Ali, ó, no eixo x, raiz de 3 sobre 2. A tangente, raiz de 3 sobre 3. Aqui, ó, tá vendo? Meio, raiz de 3 por 2, raiz de 3 sobre 3. Essas são as representações do ângulo de 30 graus no ciclo trigonométrico. E agora os outros ângulos, os 60, por exemplo, 150. Primeiramente, a gente tem que pensar que o nosso ciclo está dividido em 4 partes. Olha aqui, ó, eu tracei 2 eixos aqui, né, do seno e do cosseno, então eu divido esse círculo em 4 partes. Aqui a gente encontra o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Tá vendo? Não é horário a ordem. Você começa aqui pelo primeiro e vai anti-horário aqui nessa ordem. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Aqui, nessa bolinha aqui, a gente tem o 0 e o 360 graus. Tem os dois, Léo? Sim. Porque você tem um círculo, né? Então você sai de um ponto e volta no mesmo. Então é o 0 e 360 graus. Como essas linhas são esses eixos são perpendiculares, eu tenho que aqui vale 90, mais 90, 180, mais 90, 270, mais 90, 360 graus. Essas são as nossas representações dos ângulos principais aqui no ciclo. Eles podem estar em radianos também, tá? Então aqui o 0 é 0. Π sobre 2, π, 3π por 2, olha aqui, ó. Isso aqui é igual a 270 graus. E 2π. Lembrando, o π vocês sabem que é 180 graus. Então a gente tem essa numeração em 4 quadrantes, importante vocês saberem essa ordem. E vocês também já sabem como passar grau para radianos, tá bom? Qualquer exercício que pedir em radianos, vocês sabem como que passa. Ah, Léo, esqueci. Não tem problema não, a gente retoma aqui, ó. 180 graus está para π radianos. E alfa, um ângulo alfa que você quer saber, está para x. Tem gente que, como vai fazendo bastante exercícios, já guarda assim, ó, é só multiplicar o seu ângulo que você quer saber por π sobre 180. Tem gente que guarda assim. Isso aqui é costume, tá? Às vezes você vai fazendo bastante exercício e acaba guardando. Mas se esquecer, faz a regrinha de 3. Valores notáveis aqui, ó. Aula passada eu falei para vocês do 30, 45 e 60. Mas aqui, com esses ângulos, a gente também pode descobrir o seno, cosseno e a tangente desses ângulos aqui, ó, de todos esses ângulos aqui. Olha, notáveis então, aí você já está me xingando então. Mas calma, não precisa decorar, mas sim entender. Eu vou fazer de um exemplo aqui, o resto você já vai conseguir fazer se você entender o que eu vou te falar aqui, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que saber são os sinais. Onde que estão os sinais, o que é positivo, o que é negativo. Primeiro, em relação ao seno, é o que eu falei, ó. Tudo que está para cima dessa linha é positivo, tudo que está para baixo dessa linha é negativo. E a tangente, também, mesma coisa do seno, ó. Tudo que está para cima aqui é positivo, tudo que está para baixo é negativo. Mas atenção com a tangente, hein? Ela não segue essa mesma ordem dos dois quadrantes, e do primeiro, segundo e terceiro e quarto quadrantes do seno. A tangente, ó, se você pegar um ângulo assim, ela vai ser positiva para ângulos do primeiro quadrante e do terceiro quadrante. Aqui, ó, se eu pegar um ângulo aqui, por exemplo, 225, a tangente dele vai ser positiva. Mas o 225 aqui vai ter seno negativo e o cosseno ali também negativo, que eu vou falar para vocês. Aqui também, ó, se eu pegar entre 120 graus, entre 90 e 180. 120 graus ele vai ter seno positivo, mas a tangente dele vai ser
negativa. Então é importante saber disso daqui. E o cosseno, tudo que tiver para cá dessa linha aqui vai ser positivo, e tudo que tiver para cá vai ser negativo. Dos valores principais do nosso ciclo, como que eles vão se comportar? O 0, 360, 90, 180 e 210. Eu tenho o nosso ciclo que é 1, né? O comprimento máximo aqui vai ser 1. Então, quais os valores que eles vão ter? Vamos pegar o 0. O 0 está aqui. Então, projetando no seno, no eixo do seno, ele vai ser 0 também. O cosseno dele, ele já está na iminência aqui, ó, ele está no valor máximo, então vale 1. E a tangente também vale 0, igual ao seno, porque tudo que está para cá é positivo e aqui negativo. Então aqui está o 0, tangente 0. O 90, o seno dele vai ser 1 e o cosseno 0. Que olha só, ele está aqui, ó, a projeção dele é essa daqui, ó. Cosseno 0. Ah, Léo, e a tangente? Tangente não existe, tá? A tangente do 90 e do 270 aqui, ó, 90 e do 270 não existem. Porque esses eixos aqui, ó, vão ser paralelos, ou seja, eles não vão se encontrar. Tem gente que prefere falar, a tangente de 90 e 270 é infinito. Tá bom, pode ser, mas não existe, tá? E do 180? Mesma coisa do 0, só que muda o cosseno. O seno dele vai ser 0, que é, olha só a projeção dele. O cosseno, menos 1 aqui. E a tangente, 0 também. O 270 vai ter um seno de menos 1, cosseno de 0, e a tangente dele não vai existir. E o 360 é igual ao 0. Mesma coisa do 0. 0, 1, 0. E dos outros ângulos, como que eu faço? Tá bom, então vamos pegar o 30 aqui como exemplo. O 30 vai estar no primeiro quadrante. Aqui, o 30 aqui. Vamos olhar aqui para essa figura aqui primeiro, tá? Depois aqui a gente vai ver a tangente. Mas primeiro é essa daqui. Se eu prolongar esse 30 aqui, ó, eu prolongo porque eu quero achar qual o correspondente dele aqui no segundo quadrante. Bom, quanto que vale isso? Se aqui do 0 até o 30 eu andei 30, do 180 até esse ponto eu vou andar menos 30. Então 180 menos 30 tem 150. Mesma coisa eu faço para achar o correspondente dele no terceiro quadrante. Se eu andei 30 para cá, eu ando 30 para cá. Ou seja, ó, se eu voltei 30 aqui, eu ando mais 30 aqui, que dá 210. Mesma coisa para achar o correspondente no quarto quadrante. Eu tenho 330, por quê? Se eu andei 30 aqui, eu ando menos 30 aqui. 360 menos 30, 330. Tá bom? Aí eu fecho o meu ciclo trigonométrico, achei todos os correspondentes dele, do 30. Quanto que vale aqui, ó, o seno? Vai ser meio do 150, vai ser meio. Aqui eu tenho que é menos meio. Aqui o cosseno eu tenho raiz de 3 por 2. E aqui menos raiz de 3 por 2, tá bom? Então, o que significa? O seno do 150 é igual ao seno de 30. O seno de 210 é menos o seno de 30. Tá bom? Eu vou colocar essa relaçãozinha depois. Na tangente, vamos olhar para cá agora. Quais os correspondentes do 30? É mais fácil eu achar agora o do terceiro quadrante. Se eu prolongar essa reta aqui, ó, eu vou achar o correspondente do 30, que no caso é o 210 mesmo. Mesma regrinha. Andei 30 aqui. É o 210. Então eu tenho que a tangente de 30, que vale raiz de 3 sobre 3, é igual à tangente do 210.
E o próximo, ó, os outros correspondentes. Vai ser o 150 e o 330, só que com a tangente negativa, que ela passou aqui dessa reta, então ela se torna negativa. Então aqui eu posso falar que o seno de 30 é igual ao seno de 150, que é igual a menos o seno de 210, que é igual a menos o seno de 330. Ou o cosseno de 30 é igual ao cosseno de 330, que é igual a menos o cosseno de 150, que é igual a menos o cosseno de 210. E a tangente? A tangente aqui, ó, vai ser a do 30 igual a do 270. A do 150 vai ser menos ela, né? E menos a tangente de 330. Pessoal, isso dá para fazer com todos os ângulos notáveis, tá? Aqui eu peguei essa imagem do Google, não dá para eu ficar não dá tempo para eu ficar fazendo de todos os ângulos notáveis. Mas se você entendeu essa minha explicação, você faz para todos, ó. Por exemplo, ó, do 30 aqui que eu fiz 30, 150, 210, 330. Já descubro todas as funções dele. Agora dos 60, ó. Se eu andei 60 aqui, eu volto 60 para cá. 180 menos 60, 120. Eu ando mais 60 para descobrir o do terceiro quadrante, 240. Aqui eu volto 60, acho 300. Então você fazendo isso, você sabendo a tabelinha desses daqui, você acha para o resto desses ângulos, tá bom? Por isso que é importante saber os valores desses ângulos notáveis aqui. Ah, Léo, mas e se pedir num exercício do seno de 870? Tem exercício que vai pedir, tá? Vou colocar na lista isso, de vestibular mesmo. Cara, se você pensar, o 870 é igual a 720 mais 150 graus. O 720 é igual a 2 voltas. Então, se eu for no ciclo aqui, eu saio daqui, ó, dou 2 voltas, dou uma volta 360, mais uma 720. 360 vezes 2 dá 720. E ando mais 150. Aqui, ó. Parei aqui e andei 870 graus. Que é a mesma coisa aqui, 150. Olha ele aqui, ó. Ele queria saber o seno. Bom, o seno de 150 é igual ao seno de 30 graus. Então, o seno de 870 graus é igual ao seno de 30, que é meio. Olha só que legal. Você sabendo dos notáveis 30, 45, 60, dá para você descobrir o resto. Ah, Léo, mas aqui você pegou um valor muito baixo, que dava para saber. 720 já era 2 voltas já. E se for 1665 graus? Cara, a gente, para saber o número de voltas, a gente divide pelo 360 graus. Então, você fazendo aí no papel, ó, 1665 dividido por 360, você coloca 4, obtém um resto de 225. Então, 1665 é igual a 360 vezes 4 mais 225. Ou seja, 4 voltas mais 225 graus. Vamos ver no ciclo aqui, ó. Eu tenho 4 voltas, dei 4 voltas aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. E andei mais 225. Se eu subtrair 225 de 180, eu tenho 45. Então, o correspondente dele no primeiro quadrante é o 45 graus. Ele queria saber o cosseno. Então, o cosseno de 1665 vai ser o cosseno de 225, que é igual a menos o cosseno de 45. Que aqui, ó, o eixo do cosseno é esse daqui. Para cá é positivo, para cá é negativo. Então, é menos o cosseno de 45 menos raiz de 2 por 2. Pessoal, esse ciclo trigonométrico aqui, você desenha em 2 segundos no vestibular, tá? Se você tiver em dúvida, desenha ele ali, pega sei lá, uma moedinha, não sei se pode, ou a tampinha da garrafa, se você quiser
ou faz na mão mesmo um círculo, divide ele no eixo do seno e cosseno. Você sabendo os ângulos principais aqui, ó, você mata qualquer exercício, tá? E se tiver em radianos, por exemplo, ó, seno de 21π sobre 2 radianos. Bom, a gente tem que fazer um raciocínio aqui, ó, que é o seguinte: 21π sobre 2 é igual a 20π sobre 2 mais π sobre 2. Vou reduzir isso em função do π aqui, ó. Dividir 20 sobre 2, 10π. Isso significa 5 voltas. Por quê? Uma volta não é 2π, 360 não é 2π. Então, 5 voltas, 5 vezes 2π, 10π. Ok, descobri que eu dei 5 voltas no ciclo, mais π sobre 2, que é 90 graus. Π não é 180, dividido por 2, 90 graus. Então, agora nem preciso desenhar o ciclo mais. O seno de 21 vai ser o seno de 90. 21π sobre 2 vai ser o seno de 90. Aqui, ó, o 90 está lá em cima, né? Pensa aqui, ó, comigo no ciclo. 1 menos 1, 1 menos 1. Então, 90 vai estar lá em cima. O seno vai ser 1, o cosseno vai ser 0 e a tangente não vai existir. Então, o seno de 90 é 1, tá bom? Dá para fazer esse raciocínio de cabeça também. O importante aqui, ó, uma coisa legal, é saber os valores máximos e mínimos do seno e do cosseno, ou seja, 1 e menos 1. Isso é uma coisa que o Enem gosta. Olha uma questão dele aqui, ó. Segundo o IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que a sua disponibilidade nos mercados varejistas ora é escassa, com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção máxima da safra. A partir da série histórica, observou-se que o preço P em reais do quilograma de um certo produto sazonal pode ser descrito pela função. Um exemplo disso é a cana-de-açúcar, tá? Quando está em safra, eu que sou de São Paulo lá, tem muita cana, né? Então, quando tem a época da safra da cana, tem muita produção, então o preço do álcool diminui. Aí, quando a produção está baixa, a safra está baixa, o preço do álcool sobe. Aí, por um tempo, eles fizeram aqui para um determinado produto, chegaram numa função assim, ó. O preço desse produto vai ser 8 mais cosseno de x, cosseno de πx menos π sobre 6. Aqui que esse x aqui representa? Vai representar o mês do ano, ó, sendo x associado ao mês de janeiro, 2 ao mês de fevereiro e assim sucessivamente, até x igual a 12 ao mês de dezembro. Tá bom? Ele só atribuiu valores aos meses. Na safra, o mês de produção máxima desse produto é. Bom, então ele quer saber no mês de produção máxima qual que é o mês que esse produto vai ter a produção máxima. Pessoal, aqui é preço, tá? Então, se ele quer saber da produção máxima, eu preciso de um preço mais baixo. Produção máxima, preço mais baixo. Se eu quero que nessa função aqui eu tenha um preço mais baixo, esse cosseno aqui, o valor dessas variáveis aqui, tem que ser baixo também. E qual que é o valor mínimo do cosseno? Menos 1. Então, tudo isso daqui, ó, o cosseno desse valor aqui tem que ser menos 1. Agora vamos lembrar lá no ciclo, não vou desenhar. Cosseno menos 1, eu tenho o 0,360 aqui e o 180 aqui. Então, o cosseno menos 1 vai ser 180. Como está em radianos ali, eu preciso que tudo isso daqui que esteja dentro do parênteses seja 180 graus, ou π radianos. Então, eu igualei, ó.
Se eu tiver um cosseno de π, esse cosseno vai valer menos 1. Então, eu igualei a π. Fazendo essa continha aqui, passei o 6 multiplicando. Dá para eu cortar o π, já que ele aparece em todos os membros, os elementos dessa equação. Eu corto o π, eu chego que o x vale 7. Atenção aqui, hein? Não corta o π aqui não e fica 0, fica 1. Se você tiver dúvida, ó, passa o π para cá, fica mais π, dá 7π. Aí eu corto o π, tá bom? X igual a 7. Nas alternativas do Enem, ele estava como os meses. Mês 7 seria o mês de julho. Então, no mês de julho, eu vou ter a produção máxima desse produto e um preço mínimo desse produto. Esse é o que o Enem colocou para a gente. O Enem gosta bastante disso, tá? Atenção com o valor mínimo e o valor máximo das funções. Às vezes ele dá tipo assim uma função, quer saber qual o preço máximo, o preço mínimo, ou ainda faz um raciocínio assim com preço e produção. Atenção com isso, tá? Vamos fazer um exercício da FUVEST de geometria. Vocês que estavam com saudade de geometria nas férias, vamos fazer um exercício desse. Ó. O paralelepípedo reto retângulo ABCDEFGH. Pô, Léo, mas você nem deu paralelepípedo. Mas o que você vai precisar aqui é só da visão. A visão importante que ele teve. E é muito legal esse exercício da FUVEST, tá? Representado na figura tem medida dos lados AB igual a 4, BC 2 e BF igual a 2. O seno do ângulo AHF. Então, ele quer um seno do ângulo HAF. Vou desenhar aqui para vocês, ó. H, A e F. Ele quer o seno desse X. Olha, é paralelepípedo, é seno de 90 graus aqui, então. Então, o seno de 90 é 1. Não, calma aí. Não é assim, não. O seno seria 90 graus se fosse H, I e F. Mas aqui é H, A e F. Não vale 90 graus isso daqui, não. Tá bom? Vou provar para vocês também. Eu vou dar paralelepípedo ainda, tá bom, pessoal? Vou dar também. Bom, então beleza, então. Ele quer esse X. Vou colocar o que o exercício forneceu. AB4, FB2, BF2 e BC igual a 2. Coloquei aqui, marquei no meu desenho. Ajuda eu visualizar. Bom, se aqui vale FB, aqui também, aqui o FB vale 2, aqui também vale 2. E aqui, se aqui vale 2, aqui também vale 2. FG aqui também vale 2, tá? E aqui EF também vale 4. Bom, no paralelepípedo é como se fosse uma caixa assim de sapato, né? Todos os ângulos aqui, ó, valem 90 graus. Isso é óbvio. Pega uma caixa de sapato lá, vale 90 graus, todos os ângulos aqui. Bom, então eu tenho dois lados de um triângulo retângulo aqui, ó. Fazendo esse triângulo aqui. Eu posso explorar o pitch. Agora, se eu fechar esse triângulo, unir esse lado FH aqui, eu vou ter um triângulo aqui e eu vou conseguir trabalhar melhor com o seno. Já que ele pediu o seno, vou conseguir trabalhar melhor com o seno aqui que ele está pedindo. Beleza, aí eu tenho esse lado aqui também que vale 4. Eu consigo fazer vários pits aqui, 3 pits que eu consigo descobrir os lados desse triângulo. Bom, já é um começo, legal, pô. Então vamos fazer. AF ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Fazendo essa continha, eu tenho que o AF vale 2 raiz de 5. Aqui, ó, o AF. Nesse triângulo aqui, ó. 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. O FH vai ser a mesma coisa. Porque aqui, ó, vale... Ó, é esse triângulo aqui, ó. H e F. H e F. Ele é retângulo aqui também, tá?
que aqui está em perspectiva. Pega a sua caixa de sapato aí para dar uma olhada, para conferir. E aqui vale 4 também, né? Então eu posso fazer o pitch. Mesma coisa vai dar 2 raiz de 5. E o AH? 2 raiz de 2. 2 raiz, já acabei falando, né? 2 raiz de 2. Vocês já sabem de cabeça, né? Porque aqui é a diagonal do quadrado. Lado, lado, raiz de 2. É o pitch. Tá bom, para ficar mais fácil, eu vou desenhar o triângulo aqui fora, tá bom? Eu tirei ele aqui do desenho e coloquei FHA, o triângulo. Vou colocar os lados. AF, 2 raiz de 5, FH, 2 raiz de 5, AH, 2 raiz de 2. E onde está esse meu ângulo aqui? O X que ele quer? Aí é o HAF. HAF. Ele está aqui, então. Mas olha só, pessoal. Olha só que legal. O FH vale 2 raiz de 5. O AF vale 2 raiz de 5. Então eu tenho um triângulo isósceles, com dois lados iguais. Dois lados iguais, ângulos da base iguais. Se aqui vale x, aqui eu também tenho que vale x. Olha só que legal. Bom, e eu tenho 3 lados do triângulo isósceles. Se eu traçar a altura aqui, a altura vai cair aonde? No ponto médio. Então vai dividir esse lado AH aqui de 2 raiz de 2 em raiz de 2 e raiz de 2. Dividiu na metade. Pô, olha só que legal. Ele que é o seno do ângulo AHF. Então, o seno do ângulo X aqui vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Pô, legal. Eu não tenho a altura. Mas eu posso descobrir ela fazendo um outro pitch aqui, ó. Porque esse triângulo aqui é retângulo. Lembra que a altura cai fazendo 90 graus. Então aqui 90 graus. Vou fazer outro pitch. 2 raiz de 5 ao quadrado igual a raiz de 2 ao quadrado mais h ao quadrado. Eu tenho aqui a altura desse triângulo vale 3 raiz de 2. Aí fica fácil. Seno de x, cateto oposto sobre hipotenusa, 3 raiz de 2 sobre 2 raiz de 5. Nas alternativas da FUVEST, você ia encontrar essa alternativa aqui, ó, 3 raiz de 10. Olha, como que você chegou aqui? Aqui eu concordo que foi um pouquinho sacanagem da FUVEST, tá? Em deixar a alternativa assim. Aqui você poderia racionalizar por raiz de 5. Aí você não ficaria com raiz aqui, porque normalmente as respostas você não deixa a raiz no denominador, né? Vocês devem ter aprendido isso em matemática básica. Aí racionaliza aqui, multiplica por raiz de 10 aqui e raiz de 10 aqui em cima. Fica 3 raiz de 10 por 10. Mas aqui você multiplicaria por raiz de 2, aí você corta o 2 em cima com 2 embaixo, fica 3 raiz de 10. Eu achei um pouquinho de sacanagem disso aqui em deixar essa alternativa no final, mas esse é um exercício aqui extremamente legal, tá? Eu gostei muito desse exercício, e você ter essa visão aqui, a gente já está treinando para quando eu passar esses sólidos em 3 dimensões, já vou passando para vocês treinarem, tá? Mas olha só, você resolveria esse exercício com pitch e com seno. É isso. O conhecimento matemático que você tinha que ter era isso. Pitch e trigonometria, seno. Isso você já mataria a FUVEST. Agora sim, essa visão aqui também, ó, você teria, mas é mais um raciocínio que você tem que ter, tá? Último exercício aqui, ó, da GV. No ciclo trigonométrico de raio unitário indicado na figura, o arco AB mede alfa. Aqui ficou A, tá? Mas mede alfa. Assim, PM é igual a. Bom, então ele quer saber o valor desse PM aqui, que eu deixei em vermelho. Se você olhasse nas alternativas da GV, tá pedindo nessas alternativas aqui, ó. Bom, então vou ter que deixar em função de alguma função trigonométrica, né? Eu vou ter que mexer com trigonometria aqui. Bom, a gente sabe que o eixo y é do seno e o eixo x é do cosseno. Então, ok, vou ter que deixar na função de algum desses aí. E o nosso raio do nosso ciclo vale 1.
Então, aqui eu tenho que vale 1 e aqui vale 1. Tá bom. Pessoal, essa reta aqui ele colocou saindo do 1, chegando no 1. Essa reta aqui, ó, ela vai ser a diagonal de um quadrado. O que, Léo? Sim. Esse lado aqui vale 1, esse lado aqui vale 1. Se ela sai de um vértice e vai para um outro, que não é adjacente, eu tenho que a minha diagonal do quadrado. Se você fizer o pitch, ou de cabeça, ó, lado, raiz de 2, diagonal do quadrado, eu tenho que esse C até aqui vale raiz de 2. Ok, mas por enquanto, legal que você pensou isso, mas por enquanto não vai ser necessário para o exercício. O que vai ser necessário seria você descobrir que esse ângulo aqui mede 45 graus. Bom, se no quadrado tudo mede 90 graus, eu passo a diagonal na metade, então 45 graus. Bom, se aqui está valendo 90 graus, aqui também vale 90 graus. Quanto que vale esse? 45 também, que a soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180 graus. Bom, então eu tenho dois ângulos iguais na base, então eu vou ter um triângulo isósceles. Então, esse lado aqui, PM, mede a mesma coisa que o CM. O CM aqui. Bom, se tudo isso daqui vale 1, né? Essa parte aqui, ó, onde está o M, está no eixo do cosseno, né? Então, quanto que vale isso? Menos cosseno de alfa. Menos cosseno de alfa, Léo? Sim. Que aqui, ó, ele andou alfa aqui, né? Mede alfa. Mede alfa. Quanto que vale o cosseno do alfa? Menos. Menos cosseno de alfa. Porque ele vai estar aqui desse lado. E tudo que está desse lado é menos, é negativo. Então, essa parte aqui, ó, vai valer menos cosseno de alfa. Se tudo vale 1, eu posso fazer uma relaçãozinha. O CM, que é o que eu quero descobrir, vale 1 menos isso daqui, o OM, que é essa parte em amarelo. Se tudo vale 1, eu quero descobrir o vermelho, eu tiro esse amarelo aqui, 1 menos OM. Só que o CM é igual ao PM, que é o que o exercício quer. Então fica de boa. Quanto que vale o OM? O OM vale menos cosseno de alfa. Você substitui. Aqui o sinal troca, né? Menos com menos antes do parênteses troca o sinal. Mais cosseno de alfa. Você chegaria na alternativa C aqui para GV. Tá bom? Exercício legal também. O tchan aqui seria você ter tido a sacada que é uma diagonal do quadrado para descobrir que aqui vale 45 graus. Tá bom? Pessoal, por hoje é isso. Obrigado, tá? Todos que ficaram aí até o final para ver esse memezinho aqui. Lista até amanhã, quinta-feira, no Drive, tá? Eu posto. Se eu não conseguir postar hoje, até amanhã eu consigo postar ela. Tá bom? Obrigado e até semana que vem com mais geometria. Tchau, tchau.